Vamos então falar um pouquinho sobre a questão do tema que foi me apresentado. Vocês tiveram 2 painéis anteriores que eu faço o fechamento agora e vou tratar de um tema bem específico. A gente vai falar sobre governança nas aquisições públicas com um enfoque específico. Qual é o problema de governança? E aí, Carlos, né, a gente vai conversar depois sobre isso. O problema de governança que a gente tem hoje. Em primeiro lugar, é uma palavra da moda. Até o Carlos estava me lembrando isso. A gente teve reforma administrativa em 67, depois a gente teve reforma do aparelho do Estado, depois a gente teve reengenharia. Essa palavra da moda, ela tem um significado. E por que nós criamos palavras novas? Por quê? Agora é bonito a gente falar em governança, compliance. Por que temos palavras novas? Porque nós pensamos por palavras. E se a gente ficasse repetindo o vocabulário velho, as pessoas não iam entender que é uma coisa nova que a gente está trazendo. O objetivo de criar a palavra governança foi esse, foi trazer uma ideia de que tem alguma coisa nova. Bom, quando a gente vai falar em governança em compras públicas, a gente está falando de um problema que existe e que é recorrente. Eu assisti outros painéis e ontem eu estava vindo para cá falando com um deputado federal no avião, por acaso, né? E eu falei assim, qual é o problema? O problema é esse, o problema é aquele, o problema é aquele. Eu disse, o problema não tem solução? Não. Nós precisamos mudar a cultura, precisamos mudar a educação, precisamos dar segurança, saúde. Desculpa, eu quero uma coisa prática. E aí até é uma característica que eu tenho sempre nas minhas palestras. Esqueci de saudar meu amigo Gadelha, desculpa, Gadelha. Olha só, uma das coisas que eu sempre tenho na minha palestra é tentar trazer alguma coisa útil para você. Não é porque eu não gosto de filosofia, adoro filosofia do direito, mas eu tenho sempre esse compromisso de que o seu tempo é muito útil para você e para mim, e que a gente sempre tem que achar alicerces concretos para iniciar uma mudança, tá certo? Então, qual é o problema nosso, qual é o desafio para o controlador? Falta de parâmetros consistentes. Falta de parâmetros. Você quer inovar, mas você é penalizado. Segundo, comparar época, qualidade e quantidades diferentes nas compras. Eu tenho, inclusive, uma amiga minha que foi condenada por superfaturamento. Transporte de carga aérea nacional dos Correios num pregão realizado no mês de setembro de 2011, no dia das Torres Gêmeas lá, né? Ela fez uma licitação na sequência, carga aérea pegou um preço extraordinário e condenaram ela comparando o preço anterior e posterior da licitação, os dois mais baratos. Até ela provar isso, criou um problema grande. Então, você não tem como comparar em termos de governança a qualidade do produto com épocas diferentes. O problema que nós temos agora, em repercussão geral no Supremo, dano causado ao erário é irreversível. É imprescritível. Eu coloquei aqui irreversível, mas é imprescritível. Você já imaginou? Um dano causado ao erário, você vai carregar para sempre? A lei de improbidade diz que prescreve em 5 anos. Agora, ontem no Jornal Nacional, estava acusando o presidente de ter recebido dinheiro lá 10, 15 anos atrás. Eu não sou favorável ao perdão disso. Eu estou falando que na lei de improbidade está escrito que não se processa por improbidade depois de 5 anos. Outras ações podem existir. Outra questão. Nós temos, em relação a contratos e compras, uma garantia constitucional, que é a intangibilidade da proposta. E de vez em quando o Tribunal de Contas ordena ao gestor, repactue para baixo, reequilibre o preço para baixo. Mas ele tem uma garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro da proposta apresentada. E é do dia da proposta, não é do dia da assinatura do contrato, não. É do dia da apresentação da proposta. Ele pode assinar um contrato 1 ano, 2 anos, 10 anos depois. É do dia da assinatura da proposta. Outra questão. E aí o conforto para quem trabalha em controle. Porque o ônus da prova, da regular aplicação de recursos públicos, é do gestor. Então, veja, esse desconforto que o controlador tem em relação aos processos de governança na área de compras, ele é mitigado, por quê?
O controlador pode ir olhar. O parâmetro que ele escreveu está muito bom. Não, não está bom. Acho que a prova não está adequada. Nós tivemos, inclusive, acordos do TCU em que o ministro mandou arquivar sumariamente o processo porque o auditor acusou de superfaturamento de preços, sobrepreços, mas não apresentou parâmetro. Ora, se o gestor apresenta um parâmetro, o controlador pode desconsiderar? Pode, desde que apresente uma contraprova. O que é importante é que o gestor tem que provar que aquele é o preço adequado, porque ele está usando o dinheiro de todos nós. E dinheiro de todos nós que a gente não tem a opção de pagar ou não pagar. A máquina tributária é impiedosa. Pode faltar dinheiro para medicamento para minha família, mas o imposto é retirado. E a maior parcela é retirada na fonte. Então, o gestor que recebe esse dinheiro que foi tirado de todos nós compulsoriamente tem o dever de comprovar a regular aplicação. Por isso que eu escolhi falar, dentro de governança, em um dos itens que está no mapa de riscos, gerenciamento de riscos, que é preço. Diz que afeta a parte mais sensível do corpo humano, o bolso, né? Então é isso que eu estou colocando agora, que nós vamos tratar. Eu escolhi falar sobre preços e a garantia constitucional da proposta. Vocês já ouviram falar do problema do investimento no Brasil, que é a segurança jurídica. Como é que você quer dar segurança jurídica num país que tem, entre 88 e hoje, mais de 5 milhões de normas expedidas? Dá uma média de quanto por ano? Nós temos 5 milhões de normas expedidas depois da Constituição de 88. Nós temos 100 milhões de processos tramitando no judiciário. Você acha que empresa estrangeira vem para cá? E tem mais uma coisa. Olha só, o juiz pode mandar parar uma licitação, o juiz pode mandar parar um contrato, o parlamento pode mandar parar um contrato, o Tribunal de Contas para contratos sem poder, né? Não está na Constituição esse direito ao Tribunal de Contas, está o direito dele de recomendar esse aí. Ótimo. Quem não tem, por favor, levante a mão. Isso. Obrigado. Aí, veja só. Tribunal de Contas para licitação. Ministério Público não tem poder para licitação e para contrato. E jornalista para contrato. Sabia? Então, como é que você dá segurança jurídica a isso? Veja só. É claro que é bom de ter muitos órgãos de controle, porque se um se corrompe, os outros não. Mas vamos lá. O que está na Constituição? Que a lei tem que manter as condições efetivas da proposta. E o Brasil inovou, é da proposta, não é do contrato. Franceses, é contrato. Eu fui no exterior ministrar essa palestra e lá o pessoal falou assim, não, mas aqui já é assim há muito tempo. Eu disse, não, o Brasil é da proposta, não é do contrato. Por quê? Porque entre a proposta e o contrato pode acontecer 1 milhão de coisas. Nós brasileiros fomos dormir com uma moeda, cruzeiro novo, e acordamos com R$1 no bolso. É um país muito doido, como é que a gente aguenta tudo isso, né? Então vamos lá. Primeira coisa, outra questão. Eu vou contar aqui para vocês um caso, ainda está em julgamento, um dos recursos dele, mas é um caso que é difícil a gente compreender. É uma obra lá na terra do meu amigo Severiano. Foi realizada uma obra, essa obra foi realizada e teve 5 auditorias do Tribunal de Contas, não do TCE. 5 auditorias. Nessas auditorias, olha, quantitativo está errado, isso está errado, aquilo está errado. Essa obra foi realizada na época em que a LDO dizia que o preço podia ser até 20% acima do CUB. Ela foi licitada com a mesma regra, o contrato foi assinado com a mesma regra e teve 5 auditorias. 2 anos depois de concluída, chegou um auditor e falou, o preço é SINAP. Segurança jurídica. Veja, você não pode desestabilizar um sistema. Ah, mas hoje a jurisprudência é essa, mas você não pode aplicar a jurisprudência de hoje para trás, especialmente quando a lei não permite isso. Esse é um dos pontos em relação a preço. Então, estou passando aqui rápido, não se preocupem, porque eu já contei toda a história. Outra questão. Eu ontem estava vindo no avião e falei com o Renato Fenili, que vai dar uma palestra à tarde para vocês.
ele tem um livro fantástico, não sei se alguém já conhece, Governança em Aquisições Públicas. Comecei a ler o livro, não parei. Ontem eu ganhei o livro ontem, eu devo ter gasto mais ou menos 1h30 lendo, fui dormir tarde por causa disso. O que ele fala aqui? A gente fala a mesma coisa, meus slides já estavam prontos, em relação a isso aqui. Você não pode ter governança e pensar em preço sem ter qualificação. E naquele projeto de lei que a senadora Cátia Abreu apresentou, eu escrevi um capítulo inteiro, qualificação do servidor. O substitutivo do Fernando Bezerra tirou, e a gente vai recolocar na Câmara. Servidor tem que ser qualificado para a função, porque ele não aprende isso na faculdade. Qual de vocês estudou isso na faculdade? Pesquisa de preços, metodologia de preços, indicação de qualidade em processo? Eu tinha um professor super dedicado em direito administrativo. Eu tive 2 aulas de contrato, uma de licitação e uma de contratos. E tive muito, porque ele era um apaixonado por essa matéria. Tudo bem que isso foi em 1920, mais ou menos, mas ok. Olha só, aqui está um acórdão que é emblemático. Providencia capacitação em licitação e contratos com foco em pesquisa de preços e avaliação de propostas para os empregados envolvidos nos procedimentos que auxiliam a comissão de licitação na formação do preço base e na avaliação. Vocês viram com o professor Edilson a função pedagógica do Tribunal de Contas? 2009. Mas o TCU está repetindo isso há 20 anos. Qualifique, 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 qualifique. Aqui eu só quero que você pense. É só para você não ficar tão convicto do que você pensa. Fizeram uma licitação de obras, edifício do Banco Central no Paraná. E o sujeito não juntou a planilha de custos. Bateu a auditoria. E ele disse, eu não juntei a planilha de custos porque eu fiz a licitação e como eu não juntei a planilha de custos, eu consegui 40% mais barato do que na minha planilha de custos. E não vou juntar mais não. Está na lei? Está na lei. E o que aconteceu? O TCU disse, olha, embora esteja na lei, como você conseguiu um preço ótimo, passa, não tem nenhum problema. Se hoje vocês tentarem fazer isso, provavelmente serão presos pelo TCU. Ou por qualquer outro tribunal de contas. Não tem mais prisão. Tinha até 67, você sabia disso? O Tribunal de Contas podia ordenar a prisão administrativa. Severiano está com saudades desse poder, não está, Severiano? Então, olha só, o que aconteceu? Não era referencial. Eu não divulguei e peguei ótimos preços. Está aí a decisão do TCU. Não precisa nem citar, isso aqui não vale mais. A jurisprudência mudou e o Tribunal de Contas passou a entender o seguinte, a lei exige, cumpra. Mas eu não sei fazer planilha, vá aprender. É a regra, cumprir a lei. Então, aqui está. Não entendemos ser exigível a entrega do orçamento junto com o edital. Hoje essa regra não passaria. Tá? Entendendo que não é preciso divulgar os preços estimados. Essa aqui é uma decisão de 98 também, 97, 98. Planilha de custos, a ausência das planilhas no processo, a falha formal pode ser relevada. Né? No RDC, quando utilizado o regime da empreitada integral, também não é obrigatório divulgar, mas tem que ficar à disposição do órgão de controle. Veja que o RDC é uma evolução. Quando saiu o pregão, nós escrevemos um livro sobre esse assunto e a gente colocou o seguinte, no pregão não precisa divulgar o preço estimado. Por quê? Porque o pregão tem uma fase que a licitação comum não tem, que é a negociação. Tenta ir numa loja e negociar o preço com o vendedor, dizendo o seguinte, eu tenho aqui no bolso 10 mil reais para comprar esse produto. Você dá um desconto? Aí ele vai olhar e diz, não, está 9.500, eu não posso dar nenhum desconto. Você tem 10 mil no bolso? É. Eu fui, algum tempo atrás, contratar um serviço e a pessoa fala assim, de persiana para o apartamento. Eu falei assim, escuta, eu queria comprar uma persiana. Ele falou assim, quanto dinheiro o senhor tem? É extorsão, assalto, né? Eu disse, o que uma coisa tem a ver com a outra, amigo? Quero que você cobre de mim o preço justo. Então, desde que saiu o pregão, eu falei, ó, como tem fase de negociação, não precisa divulgar preço. Mas você tem que colocar no processo.
E você faz a estimativa e junta no dia da licitação. Entrega ao pregoeiro. Olha, esse aqui é o preço estimado. Evolução da jurisprudência. Aqui, nesse acórdão de 2015, eu estou me baseando no Tribunal de Contas da União, até porque a jurisprudência dele abrange estados e municípios. Né? Impropriedade, realização de pesquisa de preço com utilização do orçamento manifestamente superior à prática do mercado. Aqui, inclusive, eu tenho um cliente e o Ministério Público está iniciando vários processos assim, porque na estimativa de preços a administração perguntou o preço e os preços ficaram todos acima do preço licitado. Teve um caso específico em que a pesquisa de preço indicou o preço de R$300 mil para o item e depois da licitação foi 60 mil. O Ministério Público denunciou todas as empresas que informaram 300 mil. Mas é competição. E ele considerou que esse é um ato criminoso, que elas estavam induzindo o gestor a erro. Você manda no mercado quando faz pesquisa? Não manda. As pessoas se perguntarem o preço, escuta, quanto é que você vende esse apontador de slide? Por que você quer saber? Ah, só para estimar preço. Ah, é 2 milhões. Eu não vou falar meu preço para ninguém ficar sabendo. E como é que eu consigo governança nesse tema? Aqui, outra decisão, amplitude insuficiente para pesquisa. Aqui, aplicação da convenção coletiva pactuada, né? A gente pegou aqui um caso do Ceará, né? Entendendo que aquele objeto não estava vinculado àquela categoria predominante da convenção coletiva. Você tem que estudar a convenção coletiva para saber qual é a categoria predominante. E depois de estudar a convenção coletiva, você ainda vai riscar dela pedaços, porque a administração pública não pode pagar preço diferente. Antigamente a convenção coletiva dizia isso, olha, se o tomador do serviço for órgão público, você faz assim, você tem que dar também um adicional de hora extra. Não pode ser diferenciado o preço. Outra questão, aqui eu já falei do pregão, que o preço pode ser oculto, mas não sigiloso. Né? Aqui é outra decisão no mesmo sentido. Né? Aqui na licitação modalidade de pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital. Né? É do ministro Zinler. E aqui, aqui também decidindo se publica ou não. Né? A mesma coisa, a outra decisão. Né? E esse aqui, a respeito do questionamento acessório desse primeiro ponto, levantado na representação envolve o fator estimado, mas não fazer parte do edital. Ah, sim, também a decisão do Tribunal de Contas da União em relação a isso. Fica a critério do gestor, no caso de pregão, divulgar o preço anexo ao edital ou não divulgar. Veja, se não divulgar, o preço é estimado por alguém e entrega ao pregoeiro no dia da licitação. Perfeito? O pregoeiro não faz pesquisa de preços. A comissão de licitação não faz pesquisa de preços. E embora a jurisprudência hoje predominante seja essa, volte e meia você vê pregoeiro e comissão de licitação condenado por sobrepreço. Só pode ser condenado se eu entrego ao pregoeiro o meu preço estimado de R$2 milhões e ele adjudica por 3 milhões. Aí é só o pregoeiro que responde. Ele tinha uma estimativa de preço dizendo que era 2 milhões e adjudicou por 3. Fora dessa hipótese, não cabe. Em termos de governança, as pessoas erram o cenário porque não definem, primeiro ponto, que a gente aprendeu em direito administrativo. A gente é competente. Se você não definir os atores certos para responsabilizar, não tem governança. Essa instrução normativa número 5 que saiu do governo federal, do Ministério do Planejamento, muito boa por sinal, essa responsabilidade está lá definida, cada um dos atores e o papel de cada um. Então veja, e está cheio de jurisprudência condenando CPL e pregoeiro. Muitos porque não tem bons advogados, ou às vezes o advogado cobra caro, né? Outras vezes não se defende. Outras vezes eu já peguei um gestor em que falou para o subordinado dele, você não vai se defender lá no TCU para não me criar problema. Numa das vezes que eu escrevi um recurso ao Tribunal de Contas, eu comecei assim, e o pessoal gostou muito.
cumprindo com o dever de contribuir para o aperfeiçoamento das decisões do Tribunal de Contas, vem oferecer recurso. Todos nós temos o de contribuir para o aprimoramento do Tribunal de Contas. E o recurso é um modo de você melhorar a decisão do Tribunal de Contas. Eu até falei recentemente, quando estive com o ministro, eu falei do TCU, eu falei assim, olha, ministro, esse é um caso que eu ganho na justiça. E ele, brincando comigo, falou assim, então vá lá. Eu disse, não vou. Primeiro eu vou exaurir a instância, porque quando eu atravessar a rua, eu vou estar com a minha consciência tranquila. Continuo fazendo tudo o que posso para fortalecer o Tribunal de Contas. Mesmo quando esse analista lá não leu o meu recurso, porque se tivesse lido, teria dado o provimento, porque eu juntei provas. Aí ele, você faz sempre assim? Eu disse, raramente eu atravesso a rua. Atravesso, de vez em quando eu atravesso a rua, vou lá no judiciário, pego o liminar, né? Agora no Tribunal de Contas do Distrito Federal, pela primeira vez, foi até um processo nosso, o judiciário mandou apurar o desacato de conselheiro. Eu fiquei feliz com isso? Não, lógico que não fiquei. Né? Num processo meu ainda, né? Vamos lá, olha só. Então, não é obrigado a anexar o edital no pregão, no RDC. No RDC eu já disse, não é obrigatório, mas tem que estar à disposição dos órgãos de controle, né? E aqui teve uma inovação, porque você faz a pesquisa de preços, mas olha lá o parágrafo 2º, inciso 2. Pode haver prêmio ou remuneração adicional, quando foi qualidade melhor. Está previsto em lei agora, está previsto em lei, está previsto em decreto. Você faz a pesquisa de preço e diz, olha, até 2% acima eu vou pagar se a empresa tiver nota máxima em cada um. Nota? É. A gestão de contratos podem ser já nota. E pode ter uma equipe fazendo a gestão do contrato para assegurar qualidade melhor. Né? Aqui também relacionada à engenharia, né? A contratação integrada. Qual é o grande risco que exige hoje? É que você veja como foi perversa a 8666. Tem coisas maravilhosas nela. Mas olha só, ela diz que além de você fazer o projeto, você tem inteligência para isso? Depois você tem que estimar todos os preços. Será que tem para isso? Eu costumo dizer que os tribunais, por exemplo, são fregueses de escândalo. Por quê? Porque juiz não faz planilha. Tem tribunal que tem um engenheiro e faz licitação de prédio. Eu tenho um amigo que assumiu a presidência de um tribunal e ele é do mesmo concurso que eu fiz o concurso para juiz junto com ele. Somos da mesma turma. Jacobi, pô, cara, venha na minha posse. Pô, eu vou ficar tão feliz de ver você aqui. Eu disse, amigo, não posso, eu tenho que trabalhar nessa semana aqui, um caso importante que eu tenho, não vou poder ir. Mas eu vou fazer um pedido para você. Não faça licitação de edifício na sua gestão. Presidente de um TRT. O Jacobi, eu fui escolhido porque todo mundo sabe que eu sou sério e eu vou fazer a construção do edifício sede. Eu disse, olha, eu vou cobrar de você e vou cobrar muito caro a sua defesa. Você não vai fazer isso, é meu amigo. De vez em quando estava ele lá. Jacobi, eu posso fazer isso? Posso fazer isso? Posso fazer isso? Virou 0800 para o meu amigo, né? Eu tenho um canal lá que recebe denúncia, recebe pergunta. Virou 0800, amigo, né? Posso fazer isso? Posso fazer isso? Tá. Quando chegou na última semana do mandato dele, ele fez uma pergunta para mim. Jacobi, o que é tomada de contas especial? Eu disse, amigo, é por causa da construção do prédio? É, mas não tem nada errado. Eu disse, quem está propondo o TCE? A instrução do Tribunal de Contas da União. Eu disse, tá bom, manda a procuração para cá, amigo. Porque uma das coisas, inclusive, que a gente sempre tem que lembrar, é que você tem que fazer o gestor corrigir o erro. O Tribunal de Contas é para ficar olhando. Você corrigiu o erro que eu apontei? Ok? Então eu atravessei uma petição. Olha, não instaura TCE, deixa a gente ver se a gente consegue ressarcir aqui. Né? E o Tribunal de Contas sempre admite isso. Né? Quando há uma proposta TCE, não, tudo bem, me dá aí 60 dias. E o caso dele, ele conseguiu resolver nesse período. Chamou a empresa, olha, eu vou baixar o preço. Não pode, então eu vou para a justiça. Né? E eram poucos itens, não era nada assim de coisa grande, não.
né? TCE. Eu até achei que foi uma precipitação em propor TCE. Primeiro você ouve o gestor, né? Exceto se você está achando que ele vai sair correndo com dinheiro. Aí você já vira TCE, chama a Polícia Federal, prende todo mundo, né? Então, vamos lá. Aqui também ainda é o decreto do SRP. E aqui a ideia do ministro Benjamin Zinler, né, que eu achei muito interessante, em relação a pregões e em relação à RDC, que o objetivo da norma foi tornar viável um procedimento licitatório mais simples, como o pregão. E através dele, a comparação de preço ficou mais fácil, porque são objetos comuns. O que eu acho que não está certo é utilizar pregão, e alguns órgãos estão utilizando, o DENIT chegou a utilizar, para serviços predominantemente intelectual. Projeto, está na lei 8666, é para ser licitado por melhor técnica ou técnica e preço. Senão nós vamos perder a inteligência do sistema de projetos nacionais. Então, ali projetos é trabalho intelectual. Agora, serviços de engenharia de baixíssima complexidade, manutenção de elevador, manutenção de ar-condicionado, o que a gente trabalha com uma ideia simples? O gestor diz o que é bem em serviço comum e o CREA diz quando precisa de responsável técnico. Eles tinham normas sobre isso, dispondo quando era necessário. Bom, aqui veio a Instrução Normativa número 5 de 2014. A Instrução Normativa número 5 de 2014, que não é de 2017, como eu disse, ela cuida de pesquisa de preços. E foi uma importante contribuição do Ministério do Planejamento. Só que eu levei 10 anos para conseguir editar essa norma. Olha só, essa norma se baseia numa norma que a gente escreveu para o Estado do Maranhão. Eu ajudei a redigir esse decreto lá para o Estado do Maranhão. O 28087, parametrizando pesquisa de preços. Porque olha só, se eu quero ter um tratamento sério em governança, em preços, eu tenho que ter um balizamento sério. E esse balizamento tem que vir por norma. Não pode ser, hoje eu vou fazer uma pesquisa de preço por telefone, amanhã no site do Amazon, depois é Sinap, depois é Cicro. O que está aparecendo para você? Que eu estou direcionando a pesquisa de preços. Né? Que eu estou direcionando. E é aquela história da curva de aprendizado do seu órgão, que você tem que preservar. O que acontece com as funções de confiança? Quando a pessoa assume, ela acaba desprezando o outro que ocupou o cargo antes. Eu estava dando uma palestra no Tribunal Superior Eleitoral e aí resolvi fazer uma saudação. Eu disse, olha, eu quero começar aqui fazendo essa palestra, homenageando a Taíde Fontoura. Aí o palestrante que estava na mesa puxou meu terno e falou assim, Jacobi, ele caiu. Eu disse, nossa, onde ele caiu? Se machucou? Não, cara, ele foi dispensado da função. Eu disse, o que tem a ver com eu fazer uma homenagem a ele? Aí o sujeito ficou sem palavras, né? Porque eles fizeram uma história. Quem estava antes na função, exceto se sair num camburão, né? E mesmo assim tem direito à defesa, ele merece uma homenagem. Então a gente perde essa curva de aprendizado dentro da organização. Né? Como é que se fazia pesquisa? Como é que se faz pesquisa hoje? Então vamos normatizar. E no Maranhão eu tive a oportunidade de fazer esse decreto, né, dispondo sobre isso. Aí peguei o decreto, cheguei para o governo federal, olha, tem um decreto muito bom no Maranhão, vocês não querem copiar? Ah, tem, então vamos copiar. E fizeram. A IN, como eu comentei com vocês, a IN, essa IN 5 de 2014. Como é que eu faço uma pesquisa? Colocamos uma ordem. Primeira, painel de preços. Aí o governo mudou e falou que é o painel de preços do governo. Tem dúvidas lá se ele é melhor do que os painéis privados. Eu tenho dúvida. Né? Não estão estratificados por pequena e microempresa, não estão estratificados por sustentabilidade. Né? Então, eu acho que ainda tem muito que evoluir. Né? Muito obrigado. Contratações similares de outros órgãos, pesquisa publicada em mídia especializada e o último, pesquisa com fornecedores. Essa é a mais furada de todas. Você perguntar para o fornecedor. Inclusive tem um caso que o sujeito anulou na justiça. Ele disse, quanto custa esse objeto? 50. Aí foram lá e colocaram os 50 dentro do processo. O Jacobi vende esse produto a 50.
o Zezinho a 30, o fulano a 90. Aí fizeram a licitação. O Jacobi era um cara sério, colocou 50. Aí o outro sujeito colocou 49. Aí ele disse, pô, você ganhou a licitação? Eu vi seu preço antes no processo. Ué, minha proposta não, tem sigilo. Mas o governo põe dentro do processo o seu preço. E ele foi na justiça e anulou. O juiz falou assim, não pode colocar o preço dele dentro do processo. Perceba, tudo que você faz, a gente pode questionar um pouquinho. Mas aqui você tem uma norma. A norma é essa. E tem parâmetros para excluir preço maior, para excluir preço menor. Isto, o decreto. Né? Aqui um caso no Ceará muito interessante. Eu compactuo da mesma ideia. A pesquisa de preço pode até ser feita por e-mail ou telefone, desde que você certifique no processo. Mas lembre-se, essa é a última alternativa, ficar ligando. Eu estou defendendo um sujeito, no escritório de advocacia, eu advogo, não sou conselheiro, não sou do Ministério Público, não sou juiz, deixei essas funções, essas honrosas funções. Você pode fazer pesquisa? Pode. Agora eu estou defendendo um sujeito em que ele fazia pesquisa pelo celular dele. E a polícia prendeu o celular dele. E provou que umas 20 empresas ganharam a licitação depois que ele ligou. Ele falou, Jacobi, tem mais de 400 ligações. Eu fazia pesquisa de preço, não negociava propina. E sabe por quê? Foi o que a gente juntou na defesa dele. O telefone estava estragado. E ele tinha pedido correção várias vezes. Ele tinha pedido correção, conserto do telefone. Imagine, olha a fria que ele entrou, né? Vamos lá. Então, esse aqui do Ceará, em que foi admitida a ideia de que pode fazer a pesquisa de preço por telefone. E aqui, duas ideias simples, né, dessa resolução do 916. Né? A primeira delas é em relação à observação da contratação de treinamento, né, que pode ser pelo 24.2, pode ser também por notória especialização. Né? E aqui um acórdão, né, do Tribunal de Contas da União que preocupa e diz o seguinte, foi colocada aqui uma ideia, né, de que o sujeito foi lá e disse, olha, eu não negocio o preço porque o preço que eu encontrei no pregão está abaixo do estimado. E foi entendido que isso está errado. Mesmo abaixo do estimado, tem que você perguntar se ele pode melhorar a proposta. Né? Essa formalidade passou a ser exigida agora em jurisprudência do Tribunal de Contas. Né? Quem pregou ele que não negociava, estava abaixo. Esse é um decreto federal. Eu estou construindo uma ideia para você. Agora o decreto do governo federal, que trata do quê? Balizamento para obras de engenharia. Quando ele foi editado, sem nenhuma conotação política, ok? A imprensa caiu matando a presidente da República, falou, olha, como é que ela tirou isso da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa regra sobre o preço de engenharia? Vai ter superfaturamento. Não vai. É porque regra de preço não é para estar na LDO, é para estar em decreto específico, está certíssima. É uma norma permanente, não é uma norma que só vigora há um ano. Né? Aí um jornalista da Folha me procurou e disse, está certíssimo, ele não colocou isso lá na Folha, eu queria que colocasse. Né? Podia ter ficado famoso. Né? Talvez eu ganhando um cargo no Supremo. Né? Brincadeira, olha só. Vamos lá, então esse aqui. Pesquisa de preços em saúde. Referencial que hoje existe é o Banco de Preços em Saúde. Veja como é que o processo de governança está tratando o risco do preço. O que está acontecendo? Estão juntando informações para você ter um balizamento adequado. E aí, a gestão de risco, o que o Tribunal de Contas vai verificar? Se você está atendendo a uma norma que dispõe sobre preço. Né? Aqui, referencial de mercado. Aqui, outra questão, contrato de serviço contínuo. Você faz uma licitação para 60 meses. Agora as estatais podem fazer direto pelo prazo que quiser, né? Não é mais só 60 meses. Né? A Lei 13.303 tirou o prazo máximo de 5 anos. Mas você faz uma licitação de serviço contínuo. Olha o que acontece. Você obtém a proposta mais vantajosa. E a jurisprudência anterior dizia que nós combatemos muito. Dizia assim, a cada ano, para prorrogar o contrato, você tem que fazer uma nova pesquisa. Se a licitação foi séria, os concorrentes vão dizer, e ainda tem que consultar o mercado. Você vai consultar os concorrentes
do que ganhou a licitação para perguntar se ele faz preço mais barato depois de um ano. Não faz sentido. Aí a jurisprudência foi mudando para dizer o seguinte: se depois de um ano a empresa só aplicou os índices da convenção coletiva, presume-se que ela continuou com o preço adequado, porque o concorrente tem que ter feito a mesma coisa. Então não precisa voltar ao mercado. E a N5 deixou isso mais claro. Em 60 meses você pode eventualmente fazer uma pesquisa de preços, mas você tem a proposta mais vantajosa. Porque se você garantir contratos mais longos, você vai ter preços melhores. Aqui está o precedente. E aqui, agora, o preço de notório especialista. Essa eu vou contar uma história. Eu conto para alguns amigos meus, bem rapidinho, tá? A gente já está acabando. Olha só. Eu trabalhava no serviço público, mas eu tinha uma secretária particular que ficava com um telefone. E ela atendia esse telefone e uma vez por dia ela ia lá na minha sala: ô professor, tudo bem? Tudo bem? Entrava e despachava comigo. Temos tais propostas de curso. Tá bom. Ela ia embora, usava papel particular, telefone particular e pagava o salário dela particular. Chama-se Liliane. E ela chegou um dia para mim e falou assim: professor, não vou mais responder a uma empresa que tem lá no Espírito Santo. Eu disse: por que do Espírito Santo? Professor, porque essa senhora lá de um órgão público de lá, toda semana, todo mês ela liga, pede proposta e nunca contrata a gente. Se é mesmo? Próxima vez que ela ligar, você diz que eu vou retornar. Pega o telefone dela. Tá bom. E aí eu fui e liguei: tudo bem, olha, aqui é o professor, você sempre me pede proposta, nunca me contrata. Aí eu queria saber por quê. Eu disse: professor, o senhor é ótimo professor, mas nós temos um ótimo professor aqui também. Eu disse: é mesmo. E seu preço vai estar sempre acima do dele, porque tem que pagar passagem aérea para o senhor, para ele não tem. Eu disse: por que você pede para mim? Porque tem que ter 3 propostas no processo. Mas ele é notório especialista? Ele dá aula há muito tempo. Eu disse: se você compara o preço do Roberto Carlos com o preço do Paulinho da Viola? Não. Eu disse: está vendo? Cada um de nós tem um atributo. Quando você contrata um notório especialista, você tem que comparar o preço dele com ele, para verificar se ele não está cobrando mais caro porque você é órgão público. E essa jurisprudência demorou muito para ser vigorando. Hoje é norma da AGU. Quando você vai contratar um notório especialista, você vê o preço do notório especialista com ele. Você pode até discutir antes: será que eu quero o professor Marçal Justen? Ou eu quero o professor Jacobi? Ou eu quero o Alessandro? Ou eu quero fulano? Aí você chegou à conclusão que aquele tem os atributos que você quer. Aí você compara o preço dele com ele. Desse jeito você tem uma orientação segura. E aqui está a AGU. Tá? Para encerrar, o que eu sugiro? A IN5, que saiu do governo federal, sobre terceirização de serviço em 2017, estabelece um ponto muito importante, que são o mapa de riscos da organização. A lei das estatais também exige isso. Gestão, governança, riscos. O que eu sugiro a você? Vamos pegar uma norma de 1993, a Lei 8666. No artigo 115, ela deu poder a você. Artigo 115. Está lá: os órgãos da administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos operacionais. Está vendo? Você pode colocar regras para balizar os seus riscos, mesmo na 8666. E sabe quem pode fazer isso? Você, órgão. Por quê? Eli Lopes Meirelles, há 50 anos atrás, colocou o seguinte: todo chefe pode dar ordens, revogar ordens e editar normas. E quando você edita normas, você fica mais forte, porque o controlador tem que respeitar suas normas. Ele pode até mandar você mudar a norma, mas se você está se baseando em norma, você não pode ser punido. Viram? A lei de introdução fala o quê? Que vocês viram na primeira palestra hoje, aqui. A lei de introdução coloca essa ideia: estou seguindo jurisprudência, estou seguindo norma, eu estou seguro. Eu estou seguro.
E é isso que você precisa estar seguro. Eu fiz, num estado da federação, eu fiz um treinamento intensivo, foram 140 horas ministrando o curso. Eu, meu filho, mais 2 ministros do TCU, a gente foi ministrar curso. Sabe qual foi o efeito? A concorrência deles levava 300 dias em média, entre o pedido e a assinatura do contrato. Sabe o que aconteceu? Passou a demorar 120 dias entre o pedido e a assinatura do contrato. As pessoas ficaram mais seguras. E você não vai mudar nada se você não mudar as pessoas. E você vai mudar as pessoas de várias formas. Punindo. Aí você expulsa esse sujeito. Eu tenho um cliente meu que tem câncer. Ela era um atleta, ficou com câncer. Eu falei agora até ao presidente do Tribunal de Contas sobre isso. Eu falei, não está com câncer, sabe por quê? Ele não administrou na cabeça dele a citação do TCU. A citação. Eu falei para o ministro Raimundo Carreiro. Não administrou a citação. Só ele ter sido citado pelo Tribunal de Contas, a amargura dele gerou um câncer. Eu não sou médico, mas foi isso. E veja, essa norma está aqui desde 93. E eu queria que você fizesse o seguinte, quando você sair daqui, você tem um decreto federal sobre isso, uma instrução normativa sobre isso, baixe uma regra sobre governança, risco de preço. Não espere para depois, não espere mudar 8666. Todo órgão pode ter sua norma própria sobre isso. Se baseie nos outros e faça a sua norma. Quando eu era jovem, tinha um hino que a gente cantava nas ruas. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Agora a juventude tem outro hino, né? Não é chegar, não é sobre, me ajuda quem sabe essa música, não é sobre chegar lá e saber que venceu. É sobre chegar lá e saber que a estrada, que o caminho lhe fortaleceu. Né? Então aproveite a experiência que você tem, não para chegar lá na frente, eu podia fazer, você pode fazer, está autorizado a fazer, tem decisão, orientação sobre isso. Né? Gestão sobre contratos, o TCU recomendando você normatizar. E aqui, mais um pedido, além de você normatizar essa questão, governança, risco e preço, antes que ela venha dizer que meu tempo acabou, eu vou pedir para você. A gente está fazendo um trabalho bonito, já vai fazer 2 anos, de graça, para você receber o resumo do Diário Oficial por WhatsApp todos os dias. Hoje a gente já expediu. Hoje o Diário Oficial da União tem uma norma muito legal. O Ministério do Meio Ambiente criou o Comitê da Política de Sustentabilidade Reversa. Todo dia eu leio o Diário Oficial, faço um resumo para você, que dura 2 minutos, para você saber, como gestor público, o que mudou naquele dia em termos de normas. Porque eu acredito que você é o grande ator para fazer as mudanças extraordinárias que a gente precisa. Não depende de governo, depende de cada um de nós. Muito obrigado a todos.